como já anunciado aí desde ontem, teremos aqui a participação do Dr. Paulo Buchiani, ele que é delegado de polícia titular da DISI aqui da cidade de Botucatu, veio bater um papo com a gente aqui hoje, que inclusive é uma data especial, né? É o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Já essa data é estabelecida pela ONU, e a gente vai bater um papo para ver como que andam essas questões, as questões aqui da nossa cidade de Botucatu, nesse tocante aí, a questão de droga. Doutor, bom dia, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Bom dia, Fernando, bom dia ao Regis, bom dia a todos os ouvintes aí da Alfa FM. Prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece aqui a participação do senhor aqui, sempre bem-vindo. Acho que falar sobre a questão da segurança de Botucatu, acho que é sempre muito importante, e dar um feedback realmente para a população das ações que as forças de segurança têm feito aqui para a cidade de Botucatu, né? Mas, doutor, eu gostaria de começar esse bate-papo aqui. A gente hoje está vivendo um dia especial, né, com relação a essa questão contra o abuso e o tráfico ilícito de drogas, né? Botucatu hoje, a gente pode dizer que tem algo a comemorar com essa situação? Sem dúvida alguma. Botucatu sempre foi um expoente dentro do estado de São Paulo na situação de apreensão de droga e prisões, principalmente de traficante. As forças de segurança em Botucatu têm um compromisso muito forte com isso, porque o tráfico de drogas é um crime que está diretamente relacionado com praticamente todos os outros crimes. O crime contra o patrimônio, ele tem o seu aumento justamente por conta do uso do entorpecente que os usuários, para conseguir dinheiro, acabam fazendo furtos, fazendo roubos, né? Muitos casos de Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, né? Agressão dentro do lar, agressão à mulher, também tem o seu desencadeamento através das drogas. Então, o crime organizado, ele é fomentado através do tráfico de drogas. Então, o tráfico de drogas, ele é, sem dúvida alguma, um dos principais crimes a ser combatido, e as forças de segurança de Botucatu têm isso em mente e têm o propósito de fazer esse combate. Praticamente, Fernando, diariamente nós temos flagrantes de tráfico na DISI, né? Ou na DISI, ou depois das 18 horas no plantão. Tráfico esse apresentado pela Polícia Civil, pela Guarda Municipal, que faz um trabalho também espetacular em Botucatu, nesse sentido, em todos os outros sentidos. A Polícia Militar, igualmente. Então, o tráfico de drogas vamos dizer assim, é um prato presente todos os dias na nossa mesa, né? E recentemente nós fizemos uma incineração de 20 toneladas de entorpecente apreendido aqui na nossa região. Então, ao longo aí já de muitos anos, Botucatu tem sido um expoente no combate a esse crime. Perfeito, doutora. Acho que são 35 anos que eu já trabalho com a questão da comunicação aqui em Botucatu. Comecei aqui com um professor nosso, inclusive nesse prédio aqui, o saudoso Plínio Paganini. É verdade, eu me lembro. E eu lembro muito bem dessa época, onde tinha as notícias policiais, né? Coisa que às vezes vai se remodelando com o passar do tempo. E naquela época, o modus operandi do traficante era diferente, a questão tecnológica que a polícia tinha à disposição também era muito diferente. Lembro muito bem do Dr. Sérgio Castanheira também, que desenvolvia um trabalho excelente na questão do policiamento aqui em Botucatu, junto à Polícia Civil. E assim, a gente via que naquela época a questão tecnológica era muito diferente. Ele tinha me convidado uma vez para entender como que funciona aquela questão da escuta, toda aquela questão da inteligência ali na delegacia. E a gente vê hoje que Botucatu tem um aliado muito importante com relação a isso, que é o monitoramento, esse monitoramento feito pelo Centro de Operações aí da Guarda Civil, da Prefeitura de Botucatu. Isso tem ajudado muito também na elucidação de muitos crimes e também no combate ao tráfico de drogas, né? Sem dúvida nenhuma. Esse monitoramento através das câmeras que foram instaladas em Botucatu tem ajudado bastante, principalmente os crimes contra o patrimônio, né? As recuperações de veículos, a presença de pessoas do crime
né, que vêm de fora para a nossa cidade para praticar algum crime aqui também têm sido identificados, né? Então esse monitoramento através das câmeras imposta aí pela gestão passada da Prefeitura Municipal de Botucatu e com as devidas adequações e aperfeiçoamento que nós temos visto, né, ano a ano, tem trazido resultado altamente positivo para a elucidação desses crimes. Doutor, o que acontece com essa questão? Alguns pontos aqui na cidade de Botucatu, eles são muito característicos e o tráfico ele é muito presente. Hoje tem acontecido isso em alguns condomínios, né, mais populares aqui na cidade, e é nítido e é muito claro que a polícia, tanto a civil como a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar, tem entendimento e tem ciência que o tráfico ocorre nesses lugares. Qual que é a dificuldade que as forças de segurança, ou especificamente pela a instituição que o senhor representa, qual que é a dificuldade que se existe em extinguir, ou pelo menos dar uma espalhada nesses locais que tem muita gente boa morando, muita gente de bem que acaba tendo que conviver com aquela situação do tráfico? Tem solução para isso? A dificuldade são muitas e muito grande. Bom, primeiramente é muito importante a gente frisar que o tráfico de drogas, ele tem razão pela alta demanda do usuário, infelizmente. É cada vez mais crescente o número de usuários. Isso não é um problema específico de Botucatu, é um problema de todas as cidades do Brasil e todo lugar do mundo. É o aumento significativo de usuários de entorpecente. Muita gente vende, né, e existe muito o tráfico porque muita gente consome. Daí nós podemos já destacar um dos primeiros problemas de tudo isso, que é a falta de uma punição maior ao usuário, a falta de uma responsabilização maior ao usuário. Hoje se banalizou o uso de entorpecente. E a partir daí, né, é claro que nós vamos ter muita gente querendo vender, porque é muito dinheiro que rola nesse meio. A questão de 3 semanas atrás, junto com a Guarda Municipal, nós fizemos a prisão de um jovem, menino ainda, 18 anos de idade, numa região ainda bem periférica da cidade, e ele nos relatou lá no seu interrogatório que ele vendia em torno de R$15 mil por dia de droga. Por dia de droga. Né? Aí eu perguntei para ele, quanto que é isso em porções individuais? Eu vendo mais ou menos umas 1.000 porções individuais por dia. Em um único ponto de venda, né, em Botucatu. Então, Fernando, a gente percebe que é muito usuário. E por que nós temos muito usuário? Nós temos que atacar isso. E nós temos muito usuário porque, primeiro, né, não existe uma punição exemplar ao usuário e não existe um trabalho de prevenção institucional. Isso eu sempre debatei, vocês estão há muito tempo aqui, eu tenho 29 anos de trabalho na DISE, então a gente já percorreu muita coisa lá, é o caminhão da DISE, é o Museu do Entorpecente, porque eu sempre fui muito adepto à prática, né, e à filosofia da prevenção. É melhor prevenir do que remediar, né? E enquanto nós não tivermos essa prevenção, enquanto a gente não cuidar dos jovens, das crianças, para que quando cheguem na fase, né, de adolescência, fase complicada, e evite que ela entre nesse contexto, enquanto a gente não tiver isso de forma forte, institucionalizada, feita com profissionais competentes, e hoje não basta você chegar e fazer uma palestra, que eu fiz palestra a minha vida inteira, né, nesses 29 anos. Hoje não basta mais apenas isso. Isso é importante, ter esse trabalho nas escolas, um trabalho de conscientização, etc. Mas não basta mais isso. Hoje nós temos, por exemplo, qualquer um de nós, e os jovens com muito mais tempo ainda, eles passam 2/3 da vida nas redes sociais. Então, hoje existem profissionais, vocês são profissionais da imprensa, vocês sabem disso melhor do que eu, existem profissionais competentes que atuam em redes sociais, especializados em redes sociais. Então, o trabalho tem que começar por aí, uma nova mentalidade de se prevenir
né, de uma nova mentalidade e uma nova linguagem de se falar com esse jovem, né, para se prevenir o uso do entorpecente. Mas o que nós vemos é o contrário. Muitas vezes a gente vê num programa, a gente vê numa novela, a gente vê em algo em televisão, até uma apologia ao uso do entorpecente, né? Que passa a ser bacana, em músicas, muitas músicas, né? Então, e tudo isso é um contexto que estoura onde? Esses aspectos sociais, né, acabam estourando lá na outra ponta. Onde é a outra ponta? A outra ponta é na polícia, entendeu? A outra ponta é na polícia. Quando a polícia, ela tem a sua especificação, ela tem a sua atuação no momento em que todas essas outras situações já falharam dentro da sociedade. Então daí já não tem mal o que fazer, tem que se reprimir. E a repressão é muito complicada, é muito difícil, né? Um dos problemas muito graves que a gente encontra hoje na repressão é a reprisão. É prender 1, 2, 3, 4, 5 vezes a mesma pessoa. Entendeu? Não é possível isso daí. E cada vez que a pessoa é presa, evidentemente que ela sai de lá sabendo aonde errou, sabendo como tem que fazer, né? Então esse é um dos problemas muito grandes. Não dos juízes criminais de Botucatu, que são maravilhosos. Os juízes criminais de Botucatu são maravilhosos. Mas muitos entendimentos hoje dos nossos tribunais têm liberado, né, traficantes com altíssima quantidade de droga, que ora por um motivo, ora pelo outro, ora porque não tem prova que pertence à facção criminosa. Meu Deus, mas não é fácil você comprovar que a pessoa pertence a uma né? Outro dia nós tivemos um caso lá, a pessoa pega com mais ou menos 15 mil porções de droga, um casal pego com 15 mil, os ouvintes estão ouvindo isso mesmo, 15 mil porções de droga, né? E dentro de um carro, estavam transportando. Um mês depois o tribunal soltou o casal, dizendo que não havia justa causa para a polícia, não havia uma investigação anterior, nem justa causa para a polícia fazer a abordagem. Então, percebam os ouvintes que são muitos os obstáculos, são muitos. E assim, a lei do entorpecente também ela é muitas vezes ingrata. Por quê? Porque é preciso que a gente consiga pegar a materialidade do crime. Qual é a materialidade do crime? A materialidade do crime é a droga. Então não adianta, por exemplo, o condomínio A, B, C, vamos dizer aqui, né, o Cachoeirinha, que é um CDHU, não adianta todos os moradores chegarem e fazerem um abaixo-assinado de que o fulano de tal é o traficante, ele manda no local, ele é que é o responsável pela venda da droga. Vamos fazer um abaixo-assinado, tem lá 500 assinaturas. Não adianta se eu não conseguir pegar a droga. E a droga hoje ela é muito difícil de se pegar. Eles pagam pessoas para guardar a droga, pessoas que até então não são suspeitas da polícia, né? Aproveitando a dificuldade financeira de tanta gente, eles oferecem pagamento de luz, de conta de água, de uma cesta básica por mês, só para guardar droga. Então não está aqui agora, daqui a pouco ela chega, depois não está mais, está em outro local, e assim é. Então são muitas dificuldades que, quando a polícia consegue vencer todas essas dificuldades e fazer as prisões, essa pessoa tem que ficar presa. Não é possível, né? Principalmente com grandes quantidades, com fatos incontroversos. Então, e muitas das vezes, passado meses, a gente depara novamente com a mesma pessoa, com o mesmo crime, com a mesma situação. Então, as dificuldades, ô Fernando e ouvintes, são essas, né? A falta de uma conscientização maior da população, lá no berço, né? A falta de uma prevenção, de uma educação nesse sentido, para evitar que esse jovem entre, porque entrou, eu consigo contar no dedo das mãos, de uma das mãos, nesses 29 anos que eu estou à frente da DISE, eu consigo contar nos dedos de uma das mãos aquele que se recuperou. É muito difícil se recuperar. E você, família, que está me ouvindo nesse momento, que tem um filho, que tem um sobrinho, que tem um vizinho, que tem um parente, que tem um amigo, nessas situações, sabe exatamente que eu estou falando a verdade.
uma coisa interessante, que o crime, ele é literalmente organizado. E isso até mesmo aqui em municípios pequenos da nossa região, onde o tráfico está entrando muito forte também, né? O que me chamou a atenção foi uma observação que eu estava em loco ali, num dos condomínios aqui que são preponderantes essa questão do tráfico. Uma pessoa fica na porta do condomínio. O senhor deve, claro, saber dessa informação. Fica ali na porta e qualquer movimentação policial, seja da civil, de uma das forças de segurança, eles já avisam lá dentro para ficar mais esperto. Agora sim, o que não dá para entender é que como que essa pessoa, ela está ali, ela não vai vender a droga, ela não vai fazer nada. Como que ela pode estar sendo penalizada ou presa como associação ao tráfico? São chamados olheiros. Eles recebem também recebem do tráfico para ficarem ali o período que for estabelecido, para ficar observando e passando, né? Hoje pelo celular é uma comunicação bastante rápida, né? Então qualquer movimentação no sentido de viatura ou de polícia, ou até mesmo carros estranhos ao cotidiano deles ali, eles já imediatamente informam. Essa pessoa também, uma vez comprovada, e tem várias prisões assim, viu, Fernando? Várias. Uma vez comprovada essa sua participação, ela é presa por associação ao tráfico de entorpecentes, né? Mas é aquilo que eu falei, se é muito difícil você manter lá nas esferas superiores, volto a frisar, Botucatu é um exemplo na justiça criminal. Nas esferas superiores, com muitas jurisprudências contrárias, eu diria até contrárias à própria sociedade, né? Mais favorável a essa situação. Quando chega lá em cima, se é difícil manter a pessoa que é pega com 18 mil papelotes, imagina manter a pessoa que é pega só vigiando o tráfico, né? Então é uma dificuldade muito grande o que a gente enfrenta diariamente. Ontem, num dos condomínios aí já citados aqui, a Guarda Municipal passou um perrengue lá, entendeu? Efetuou a prisão de uma pessoa que estava vendendo lá, e eles quiseram, acho que estavam em poucos guardas, 2 ou 3, eles quiseram trancar o portão para deixar os guardas para dentro, para a população poder resgatar ou atingir ou agredir, derrubar a moto lá da guarda, teve danos na motocicleta, inclusive. Então, é complicado, é muito complicado. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. São prisões e prisões e prisões e prisões. São toneladas de drogas apreendidas na região, né, todos os anos. O que falta é, como eu falei, uma política de conscientização para se evitar a médio e longo prazo que tanta gente entre no consumo de droga, infelizmente. Eu tenho percebido, principalmente nos dois últimos anos aqui na cidade de Botucatu, principalmente depois aí da pandemia, né, a presença desses usuários, principalmente aqui na região aqui da Secap, da Vila Santana, algumas pessoas ali pedindo lanche. Uma situação é que todo mundo sabe, o usuário ele tem muita fome. Só que, por outro lado, também está existindo hoje em dia aquela prática da pessoa ir lá na biqueira com lanche, com marmitex, para poder utilizar. E em alguns traficantes estão aceitando essa modalidade, né? Aí como que a população pode fazer nesse sentido? Porque daí envolve já uma questão de assistência social, porque a questão da fome a gente tem que tratar de uma forma diferente, por mais que ele seja usuário, né? Agora, como que a orientação, doutor, que a gente pode passar para a população nesse tocante? Tá com fome, entra aqui no restaurante e come, ou tipo assim, olha, dá o alimento, o que a gente pode fazer? Isso é uma situação complicada, que já foge um pouco da minha esfera. A gente tem visto, sem dúvida alguma, uma situação de mendicância grande na cidade, né? Todo semáforo hoje, todas imediações aí em torno de supermercados, gente esperando comida, muitos realmente estão ali, né? Eu diria até a maioria estão numa situação de mendicância mesmo,
querendo um prato de comida, querendo alguma coisa para comer, e outros eu já presenciei sair de supermercado e depois ir até a biqueira para trocar. Né? Sai das imediações do supermercado com: ô senhor, tem condição de me ver um Marmitex? Tem condição de ver um pacote de fralda para minha filha? Um pacote de macarrão? E lógico, o brasileiro ele é muito solidário, né? Coração mole, e muita gente acaba ajudando. E eu já vi pessoas indo na biqueira trocar aquilo que tinha acabado de ganhar ali nas imediações do supermercado e trocar por droga, entendeu? Uhum. Aí fica do coração de cada um. É muito difícil você falar isso, né? O que deve cada um fazer, mas existe sim essa situação, infelizmente. Doutor, as forças de segurança aqui no município, como em qualquer outra localidade do país, elas funcionam de forma separada. Ou é a prevenção, ou é a atuação, ou é o flagrante, é uma série de situações. O que a DISE está apta a fazer com relação a essa situação? De repente o cidadão vê uma movimentação ali no bairro, tal, ela precisa entrar em contato primeiramente com qual instituição das forças de segurança? A DISE, ela recebe essas denúncias também? Como que funciona isso? Recebe e vai checar todas elas. O nosso telefone direto é o 3814-7090. 3814-7090. Já cai direto na DISE. Existem os outros telefones também, da Guarda Municipal, da PM, o próprio Disque Denúncia, que é o 181, depois o 181, qualquer pessoa pode discar, cai num Disque Denúncia em São Paulo. De São Paulo, eles transcrevem essa denúncia e vem pelas formas hierárquicas e aporta na seccional de Botucatu. Lá, o nosso seccional, o Dr. Lourenço, imediatamente manda para a DISE para que a gente possa fazer a verificação. Porém, existe um lapso temporal em torno desse trâmite, né? Que às vezes a pessoa está vendo que a droga está lá dentro e vou ligar no 181. Liga lá no 181, demora 3, 4, 5 dias, uma semana, 10 dias para chegar na gente. Uhum. Quando chega já era. Entendeu? Sim. Então, é muito importante qualquer meio de denúncia, mas quando for uma denúncia assim, mais contundente, não, estou vendo, chegou a droga, está lá dentro da casa. Liga direto na DISE, né, que a gente já vai imediatamente tomar as providências. É muito importante a denúncia, né, e para que a gente possa ter uma agilidade maior aí para poder agir. Certo. E doutor, para finalizar aqui o nosso bate-papo, acho que é importantíssimo sempre a imprensa estar de braços dados com todos os órgãos das forças de segurança, né? Porque além de divulgar o trabalho que vocês fazem em Botucatu, é um modo também de ajudar a combater isso, né? A gente não instrui nenhuma pessoa, nenhum munícipe ir lá bater na casa do traficante e falar, tá errado o que você está fazendo. Não é essa a situação, mas a gente tem meios para que a gente possa colaborar para que isso aconteça. E acho que trazendo essas demandas, muitas das demandas acabam vindo pela imprensa, porque às vezes é uma prática, né, uma cultura já do botucatuense. Às vezes acredita mais em enviar ali para um meio de comunicação do que fazer esse trâmite que geralmente é formal. E a gente passa isso também para as forças de segurança. A gente faz o que eles deveriam estar fazendo, né? Mas acho que toda a ajuda, toda a denúncia é bem-vinda. Acho que, como o senhor mesmo disse, qualquer uma das instituições estão aptas ali para receber essas denúncias, né? Sem dúvida alguma. É muito importante a denúncia. Olha, eu estou aqui como delegado de polícia, né, em Botucatu há 34 anos. E a imprensa, ela sempre foi, desde os tempos, já que você citou, do saudoso, né, e queridíssimo Plínio Paganini, a imprensa sempre foi uma forte aliada da polícia. Às vezes critica uma coisa aqui, outra ali, mas toda crítica é bem-vinda, porque a gente cresce também com isso, né? A gente aprende, cresce, enxerga o outro lado, mas normalmente em 90% dos casos, né, a imprensa sempre aliada, sempre elogiando, sempre ajudando, e isso é muitíssimo importante. E isso que vocês estão fazendo aqui hoje, né, é uma data que ia passar batida. Dia Internacional do Combate às Drogas, né?
ia passar batido. Então é muito importante, porque tenho certeza que com a audiência de vocês, o nosso bate-papo atingiu aí milhares de pessoas, muitos lares, né? Que se não tinham ainda a atenção voltada para isso, que passem a ter. Principalmente aqueles que têm crianças nos seus lares, têm a adolescência, têm a juventude. Hoje o número de usuários é muito grande, é muito grande. Então, cada família, primeiro conselho que eu dou, cada família cuide dos seus filhos, né? Não espere que a polícia vai cuidar, porque quando chegar na polícia, a situação já foi, né? E aí já fica muito difícil de reverter. Então cuide, converse com seus filhos, procurem profissionais. Estou lá na DISE à disposição para eventual bate-papo. Eu não gosto de falar palestra, sabe? Eu acho que eu não me sinto apto a palestrar para ninguém. Eu acho que eu sempre, nos convites que a gente atende aí, nas escolas, em paróquias, em clubes de serviço, em comunidades, etc., eu sempre falo, eu vou, mas é para a gente bater um papo, né? Contar um pouquinho dessa realidade, de experiência de 29 anos de DISE, quantos casos, quanto sofrimento, quantas oportunidades perdidas, né, pelos jovens, quantas histórias tristes que a gente vê lá, de pessoas que poderiam ser muito mais hoje e não conseguiram, né? Casos de jovens que foram para clubes de futebol de renome e acabaram voltando porque foram dispensados por causa de uso de droga e tiveram aquele sonho frustrado, aquela alegria, né, da família toda frustrada. Aí o jovem volta e se enfia mais ainda no consumo de droga, até que é preso por tráfico. Então, são histórias reais que a gente conta nesses bate-papos, né, para as pessoas verem que a oportunidade é tudo na vida e que a gente tem que fazer a vida valer a pena antes que seja tarde. A gente mostra isso para a molecada, né, que a gente tem que fazer a vida valer a pena antes que seja tarde. E infelizmente nós temos visto cada vez mais quantas vidas, né, perdidas aí por causa da droga. E agradeço a oportunidade e me coloco à disposição aí de vocês para outros encontros e de toda a população aí de Botucatu. A gente que agradece, Dr. Paulo Buchiani, delegado titular da DISE aqui da cidade de Botucatu, realmente deixar aqui as portas sempre abertas, né, as forças de segurança do município, a DISE também, para que realmente mostre o trabalho que é feito aqui na cidade de Botucatu. Acho que isso também impulsiona o trabalho deles e conclamar a população para que sempre que ver algo de estranho aí no teu bairro, na tua rua, entre em contato com eles. A questão da denúncia, ela pode ser feita anônima, você não vai se envolver com esse tipo de situação, nem deve se envolver, mas aí de uma forma anônima, procurar os meios legais para que eles sim possam desempenhar o trabalho deles com excelência, como sempre fizeram. Te agradeço aí a participação do Dr. Paulo. A gente vai sair para um rápido intervalo e a gente já volta com mais informações aqui no Alfa Notícias. Estamos apresentando Alfa Notícias.